Olá, seja muito bem-vindo ao canal Quiz Responda Rápido. Vamos falar sobre animais da Bíblia. A qual animal o versículo se refere? Será que você vai acertar a resposta? Vem comigo para o vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Pergunta 1. Mateus, capítulo 6, versículo 26, refere-se a que animal? Aves ou peixes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus capítulo 6, versículo 26. Pergunta 2. Deuteronômio capítulo 1, versículo 44. Cita que animal? Porco ou abelhas? Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Deuteronômio capítulo 1, versículo 44. Pergunta 3. A qual animal Juízes capítulo 5, versículo 10 refere-se? Cisne ou jumenta? Vós, o que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Juízes capítulo 5, versículo 10. Pergunta 4. Mateus capítulo 12, versículo 40, refere-se a que animal? Baleia ou leão? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. Pergunta 5. Provérbios capítulo 30, versículo 26. Cita que animal? Arganazes ou gato? Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Provérbios capítulo 30, versículo 26. Pergunta 6. A qual animal Isaías capítulo 34, versículo 15 refere-se? Pelicano ou coruja? Aninhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. Isaías capítulo 34, versículo 15. Pergunta 7. Apocalipse capítulo 9, versículo 5, refere-se a que animal? Formiga ou escorpião? Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Apocalipse capítulo 9, versículo 5. Pergunta 8. Salmos 80, versículo 13. Cita que animal? Javali ou porco-espinho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Salmos 80, versículo 13. Pergunta 9. A qual animal Daniel capítulo 6, versículo 19 refere-se? Urso ou leão?
Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 19. Pergunta 10. Lucas capítulo 13, versículo 32, refere-se a que animal? Raposa ou lobo? Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Lucas capítulo 13, versículo 32. Pergunta 11. Apocalipse capítulo 16, versículo 13 cita que animal? Gafanhotos ou rãs? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Pergunta 12. A qual animal Isaías capítulo 60, versículo 6 refere-se? Camelo ou cavalos? A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Isaías capítulo 60, versículo 6. Pergunta 13. Malaquias capítulo 1, versículo 3 refere-se a que animal? Chacal ou cabrito? Porém, aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Malaquias capítulo 1, versículo 3. Pergunta 14. Levítico capítulo 11, versículo 19, cita que animal? Morcego ou pato? A cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Levítico capítulo 11, versículo 19. Pergunta 15. A qual animal, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 22, refere-se? Coelho ou cão? Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 22. Quantas você acertou? Deixe nos comentários sua pontuação e sugestões. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para participar de outros desafios. Escolha uma das 2 opções para continuar se divertindo. Obrigada pela visita!